Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao terceiro e último dia do primeiro Congresso Internacional Unibras, Saberes, Inovação e Tecnologia para um Mundo em Transformação. É uma grande satisfação contar com a presença de cada um de vocês neste evento que celebra o conhecimento, a inovação e o compromisso com a transformação educacional. Eu sou o professor Thales de Souza, sou diretor da Faculdade Unibras Gama, aqui no Distrito Federal. Terei a honra de mediar este painel. Agradecemos em nome da Unibras a participação de todos os inscritos. Agradeço especial participação, que muito nos abrilhanta, do professor Edivande, nosso palestrante convidado. Antes de iniciarmos, gostaria de pedir-lhes que não deixem de registrar a sua presença nesse painel. Vou disponibilizar em seguida um link lá no Perguntas e Respostas, aparece para vocês aí como PIR. Basta que clicar sobre o link que eu vou disponibilizar e no documento que vai abrir fazer o registro da sua presença. Esse painel terá a duração de 2 horas. A primeira hora vai ser destinada à palestra do professor Edivande, que em seguida eu apresento. Após o encerramento da palestra, teremos mais 60 minutos para que o professor Edivande possa responder as perguntas de vocês. Então, por favor, registrem as suas dúvidas, seus questionamentos, também lá no PIR. Desejamos que esta seja uma noite muito especial. Eu vou trazer aqui para se juntar a nós, o professor Edivande, antes de iniciarmos, de passar a palavra a ele, eu queria fazer uma breve leitura, do currículo bastante resumido dele. O professor Edivande Xavier dos Santos Filhos é mestre em Ciências Farmacêuticas pela Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás, é doutor em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Goiás e tem doutorados sanduíche realizados na Universidade de Harvard e na Boston University, nos Estados Unidos. É pós-doutor em Biologia do Câncer e Genética pelo prestigiado Memorial Sloan Kettering Cancer Center, nos Estados Unidos. Atua há 14 anos ininterruptos no ensino superior, pesquisa laboratorial e clínica e na extensão universitária. Tem experiência consolidada em gestão de pessoas e relações industriais, com mais de 50 produções científicas, prêmios e títulos reconhecidos nacional e internacionalmente. Atualmente, ele é docente universitário da Universidade do Estado de Goiás, na unidade de Itumbiara, é revisor científico dos periódicos da Applied In Vitro Toxicology, revista que apresenta as pesquisas mais recentes sobre desenvolvimento, a validação, aplicação de métodos inovadores de testes in vitro para prever os efeitos adversos de medicamentos, produtos químicos, outros produtos nas indústrias farmacêuticas, química e de cuidados pessoais, e também é revisor científico da pesquisa eletrônica de farmácia da Universidade Federal de Goiás. Um currículo desses, o professor Edivande é, portanto, referência no tema que será abordado nesta noite. O tema do nosso painel é Educar como Propósito, a formação humana e a pesquisa como pilares da trajetória profissional. Quero fazer uma referência também, que o professor Edivande é egresso do nosso grupo educacional, ele é egresso da Unibras de São Luís de Montes Belos, foi também docente nosso, E quero também registrar a presença dos alunos do professor Edivande na Universidade Federal de Goiás, da unidade de Itumbiara. Sintam-se muito bem-vindos à nossa casa, vocês muito nos honram com a presença entre nós. E sem mais delongas, eu convido o professor Edivande para
fazer suas primeiras palavras e seguir com a sua palestra. Boa noite, professor Tales. Boa noite aos demais participantes. Como ele bem já referenciou, a meus meninos da UEG aqui de Tumbiara. Professor, que satisfação estar aqui participando, ouvir as suas palavras tão doces mesmo, né? Deixa a gente bastante feliz, por, de certa forma, a gente está voltando para casa, então é literalmente uma satisfação, uma honra poder participar aqui, especialmente com a sua mediação. Então, como o senhor já adiantou, acho que esses meninos já querem ver o que nós trouxemos. Se o senhor me permite, eu gostaria de compartilhar a tela. Então, para a gente já começar, ao que hoje eu vim falar para eles, não de maneira às vezes, porque quando a gente fala, meu Deus, eu tenho que ouvir uma palestra, pode parecer uma coisa maçante, mas como o senhor também já relatou que eles vão ter um tempinho para a gente conversar depois da palestra, eu garanto para vocês que não vai ser tão maçante, tá bom? Vai ser breve, no sentido de que eu consiga abordar e tratar para vocês a importância da gente formar pessoas e trabalhar um pouquinho com pesquisa, porque a pesquisa científica literalmente é o que move o nosso mundo. Então, professor, assim que o senhor me autorizar, eu já estou pronto para a gente continuar, pode ser? Sim, por favor, professor. Perfeito. Então, meus prezados, quando a nós, docentes, que formamos pessoas todos os dias, nos deparamos com os tantos desafios que nós temos para que, de certa forma, tornar o conteúdo, seja de qualquer curso superior, hoje eu trabalho com curso de farmácia e com curso de medicina, mas também já trabalhei com vários outros cursos na área da saúde, como enfermagem, odontologia, psicologia, nutrição, enfim, medicina veterinária, fisioterapia, enfim. Então, é fazer com que esse conteúdo para vocês se torne interessante de certa forma. Então, a gente utiliza de várias técnicas, da habilidade individual de cada um. Então, nós literalmente nos desdobramos, falando como é que a gente vai fazer isso ser interessante. Mas por que é um desafio para professores do mundo todo? Porque a tecnologia trouxe para nós muitas melhorias, é um fato. Mas também trouxe desafios de como é que eu vou fazer esse conteúdo se tornar interessante a ponto que esse indivíduo, esse aluno, esse acadêmico, ele direcione a atenção ao que realmente, nesse momento, é necessário para que ele se forme um profissional com as capacidades técnicas, intelectuais para desenvolver essa atividade profissional. Então, eu não sou tão antigo assim, mas eu creio que essa imagem aqui mostra bem muito da realidade das dificuldades que nós temos hoje. Porque o professor, muitas vezes, ele deixou de ser um facilitador do conteúdo para ser o dotado, o portador do conhecimento. Mas nós sabemos que não é assim. A nossa obrigação como docente, e o que nós tentamos fazer sempre para vocês, é fazer com que esse conteúdo ele seja facilitado. Porque depende de cada um. Depende de cada um e vocês vão ver, quando a gente comentar um pouquinho da minha carreira, os desafios que a gente tem para tentar atingir um objetivo. E muitas vezes o imediatismo que nós sempre queremos, ele é difícil de alcançar. Então essa paciência, essa habilidade, esse desdobramento é o que nos faz, muitas vezes, até usando expressão informal, professor, rebolar na sala de aula para que esse nosso acadêmico ele tenha interesse no que a gente está abordando. Aí hoje eu trabalho com especificamente duas áreas de atribuição. Já ministrei várias disciplinas, vou mostrar para vocês, mas eu trabalho com farmacologia e toxicologia, que é uma ciência ampla, com muitos nomes difíceis, muitos medicamentos, muitos mecanismos de ação. Então, fazer com que nosso acadêmico veja isso como uma forma legal, útil, interessante, ainda é bastante difícil em todos os momentos que nós estamos em sala de aula. No nosso país, os meninos que estão aqui na graduação já devem ter percebido desde o início, desde o seu primeiro período, que basicamente se baseia no tripé: ensino, pesquisa e extensão. O ensino é o que nós fazemos em sala de aula todos os dias, a extensão é quando nós vamos fazer algumas ações com a comunidade, e muitas vezes a pesquisa. Até porque, infelizmente, fazer pesquisa demanda, além de tempo, de interesse,
a parte financeira, que fazer pesquisa ainda é caro. Então, no nosso país, esse tripé, às vezes, ele se torna um pouco mais frágil, porque a pesquisa, que é o diferencial, é nós nos mostrarmos para o mundo, infelizmente, muitas vezes ela não é atingida ou não é feita com esmero, com o que nós gostaríamos, justamente devido a essa dificuldade de investimento. E as legislações que regem tanto o ensino, a pesquisa e a extensão, eu trouxe brevemente algumas das legislações aqui, e falando especificamente da minha área de formação principal, que é a farmácia, nós temos uma resolução que, de certa forma, nos coloca em quase obrigatoriedade da realização da pesquisa. Mas será que nós temos os subsídios, então, para realizá-la? Talvez esse seja o primeiro ponto de questionamento, em que nós fazemos o possível para reverter as dificuldades e, claro, atingir os objetivos, que é nos mostrar para o mundo. E por que fazer pesquisa é um desafio, além da parte financeira? Porque é difícil, é muito complicado, são muitas etapas, muitos processos. O erro na pesquisa, ele é parte do processo. Então, se você às vezes vai trabalhar, seja durante o seu trabalho de conclusão de curso, ou durante a sua iniciação científica, ou mesmo qualquer pesquisa paralela à sua atribuição principal da graduação, se você às vezes acertar sempre, talvez não é exatamente o objetivo que a gente busca do aluno, porque o erro nos torna melhores, né? Nos faz mais capacitados. Então, eu e meus colegas próximos, do que eu vou citar para vocês daqui a pouco, nós erramos bastante. É claro, sempre buscamos o correto. Se você errar buscando o que é correto, ok. Agora, o problema é quando essa pessoa, às vezes, tem dificuldades paralelas para realizar essa pesquisa. E aqui vem um ponto que sempre eu tento trazer para os meus meninos na sala de aula. Português é fato, nós estamos no Brasil, no centro do Brasil, então é uma obrigação a gente querer discorrer bem, verbalmente, falar bem o nosso idioma. E o inglês é a língua universal da pesquisa. Então, se você busca uma atribuição, seja docente, ou mesmo se você quiser uma atribuição, um cargo melhor, o inglês vai ter que fazer parte da sua vida. O que não é fácil, a pronúncia muitas vezes é complicada, mas se eu pudesse, talvez, de tudo que eu vou abordar aqui, uma dica para vocês seria o seguinte: busque, caso você tenha ainda, ou talvez um pouquinho de dificuldade idiomática, trabalhar esse idioma. O inglês é fundamental. Todas as pessoas que, querendo ou não, têm uma facilidade idiomática, especialmente no inglês, ela consegue posições melhores em qualquer curso superior que seja. Então, o nosso diferencial, além do interesse, da vontade, do desejo, da persistência, é você conseguir, principalmente, falar o inglês. Espanhol é interessante, eu tenho uma certa fluência em espanhol e também italiano, mas o inglês é a base. Outro ponto que é um desafio para nós trabalhar hoje em docência é que as redes sociais tomaram muito do nosso tempo. E eu digo nós no geral. Então, é legal a gente ser reconhecido, às vezes, pelos principais arrobas, né, das redes sociais. Mas eu creio que quando a gente está em uma graduação, em um ensino superior, ou mesmo em uma pós-graduação, mestrado, doutorado, um pós-doutorado, o que vai contar para a gente muitas vezes, nas seleções para buscar posições melhores, é o nosso currículo. Então, esse questionamento que eu deixei em tela para vocês aqui, talvez vale quando você pensa até que ponto você deseja que a sua carreira ela vá adiante, que a sua carreira tenha um step, que a gente fala step by step, mas ela consiga atingir um parâmetro, um padrão mais alto. Diante disso, eu não sei se todos vocês aqui já têm as chamadas redes sociais informais, e daqui a pouco eu vou explicar o porquê informal do pesquisador. Se ainda não tem, eu sugiro que tentem, né, iniciar sobre essas duas plataformas aqui. Uma delas é muito conhecida até por empregos no mundo todo, que se vocês observarem, existem milhares de posições disponíveis para bons profissionais, que é o LinkedIn, que aqui no Brasil o pessoal chama de LinkedIn, né?
E a outra, mais direcionada à pesquisa científica e na área da saúde é muito rica, é o ResearchGate, que você consegue também observar muitos pesquisadores, e até se você busca uma área específica e tem dúvidas dessa área, o ResearchGate vai te mostrar ou direcionar um contato direto com muitos bons pesquisadores. Mas por que eu falei para vocês sobre rede informal? Porque se você busca uma carreira sustentada, sólida, você tem que ter a sua plataforma Lattes, ou seu currículo Lattes, como queira chamar, de maneira bem completa e atualizada. Porque é aqui que os principais recrutadores vão te procurar. É aqui que eles vão observar você. Ele não vai no seu Facebook ou seu Instagram, que aqui chama assim de Instagram, né? Então é aqui que eles vão ver cadê vocês. Se você fez algo relevante, pode contribuir para aquela instituição naquele momento ou mesmo seguidamente. Então o objetivo hoje, né, é falar para vocês, tá? Você acabou de citar sobre plataforma Lattes, currículo, e o seu? O seu está atualizado? Então, quando a gente fala, é importante mostrar. Como eu falei para vocês, aqui eu vou ser o mais transparente possível, aberto. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho a minha conta e foi atualizada recentemente, que eu tive a satisfação de ter um artigo publicado esse mês. Então, assim que sai uma atribuição nova, um artigo, um trabalho, a gente tenta preencher esse lápis aqui, rechear ele, que é assim que a gente usa, né, como expressão informal. Então, meus prezados, o seu currículo é a sua porta de entrada. Complete, recheie o seu currículo. Seja com um curso de extensão de 3 horas, de 10 horas, de 30 horas, mas o seu diferencial no mercado hoje é justamente a sua imagem, e essa imagem profissional é através do seu currículo. Querendo ou não, eu falei que vou ser transparente com vocês. Sabe uma coisa que deixa a gente bastante satisfeito? É quando você começa a simplesmente digitar o seu nome no Google e antes de você completar, muitas vezes as palavras todas, ele já te sugere o seu nome. Isso aqui demonstra, de certa forma, que você fez alguma coisa para o mundo, você tem certa relevância na sua área, né, de atribuição. Então, envaidece, deixa a gente feliz. E essa primeira parte, como eu falei, que eu vou ser breve de certa forma, o currículo no Brasil, dos acadêmicos, especialmente os da graduação, o ensino, muitas vezes os melhores alunos, ou aquele aluno dedicado, ele é legal. Você consegue ver que o aluno aprendeu, é inteligente, é capacitado, tecnicamente, intelectualmente. Ele é aquele que participa da extensão, ou seja, em projetos da comunidade, em projetos paralelos. Então, ele tem um monte de certificado de extensão. Agora, quando a gente pega como avaliador, eu sou avaliador de concursos, a gente elabora várias questões para residência médica, enfim. A gente vai pegar o currículo do profissional e verifica a pesquisa, e aí, infelizmente, essa pesquisa ela não é tão boa se for comparado, por exemplo, aos outros dois pilares aqui. Então, para reforçar para vocês, façam, sejam úteis, trabalhem na pesquisa, se mostre para o mundo, porque é assim que, com certeza, você vai se diferenciar no mercado. E publique. Adianta, né, muitas vezes, o aluno faz um trabalho de conclusão de curso interessantíssimo, faz uma pesquisa relevante para aquela comunidade, seja regional, seja a comunidade nacional, estadual, enfim. Mas ele termina a graduação e pronto, engaveta essa pesquisa. Não vai adiante, não mostra isso para o mundo. Então, tentem publicar. Hoje, nós temos várias alternativas de escrita, até em outros idiomas. Então, se eu pudesse falar para vocês, em uma ordem aqui, até usando esse memezinho, uma ordem de grandeza, como é que seria a curricularização da pesquisa? Que participar de monitoria é legal. Iniciação científica, melhor ainda. Aí você vai para congresso, a gente viaja para congresso, conhece outras cidades, outros lugares, mais interessante. E se nesse congresso você se apresentar, especialmente os pôsteres ou mesmo a apresentação oral, cara, muito bom. Mas se você publicar o seu trabalho, aí sim.
porque pessoas do mundo todo vão conseguir ver que falar, opa, aquela pessoa lá no interior de Goiás, por exemplo, ela realizou uma pesquisa interessante. Então, isso aqui se mostra como a sua porta de entrada, como um profissional diferente na sua atribuição. E aí, talvez alguns de vocês estejam se perguntando agora, beleza, eu estou agora no 8º período, no 9º, 10º período da minha graduação, agora que alguém me fala isso, será que dá tempo de eu começar a fazer pesquisa? Então, meus prezados, sabe aquelas pessoas que buscam, às vezes, o fácil? Aquele que fala, nah, hoje tem inteligência artificial. Ah, eu vou escrever simplesmente um comando lá, um prompt, e aí a inteligência vai escrever para mim. Eu vou simplesmente publicar. Então, cuidado, porque nós temos hoje inteligências artificiais que verificam para a gente se a sua resposta de um trabalho que muitas vezes o professor passa para fazer em casa e você às vezes fala, eu vou deixar a IA responder para mim. Nós temos formas, e aqui eu estou apresentando só duas, que nós conseguimos, nós docentes, conseguimos avaliar se realmente aquilo foi criado por inteligência artificial ou pela inteligência orgânica, né, pelo próprio indivíduo. Então, assim, o fácil, muitas vezes, ele sai difícil, né? O barato que sai caro. Cuidado, cuidado com as inteligências artificiais. E aí, para entrar, acho que na parte principal dessa minha fala, a minha ideia aqui não é vender nada para vocês, não é basicamente uma fala de coach, sabe aqueles coaches que às vezes tentam passar coisa para a gente para vender alguma coisa, ou simplesmente uma palestra aleatória. A ideia, quando a professora Sâmia, e mais uma vez pontualmente eu agradeço o convite em estar aqui com vocês hoje, é mostrar que quando você tem perseverança, quando você se dedica realmente a realizar algo, quando você tem um foco, um objetivo, dá certo. E aí vocês estão se perguntando, beleza, você vai falar para a gente um caso de quem? Eu vou falar o meu caso. Como é que eu saí do interior do estado de Goiás e, graças a Deus, eu fui para talvez a instituição de ensino mais conhecida do mundo fazer pesquisa, onde eu jamais imaginaria que eu poderia chegar. Então, agora eu vou comentar com vocês brevemente por que educação, como um propósito, ainda muda realidades, muda a vida, e não só de você, não só sua, mas da sua família, das pessoas que te cercam, aquelas pessoas por quem você estuda, por quem você trabalha, por quem você vive. Tá bom? Então, eu fiz aqui em forma de timeline para descrever para vocês as etapas profissionais, onde eu fui, como eu fui, que eu creio que seja esse o objetivo do meu convite, do convite direcionado a mim, né, para estar aqui com vocês hoje. Tudo bem? Então, meus prezados, eu sou goiano, eu nasci no interior do estado de Goiás, e talvez um diferencial que partiu de mim foi quando eu tinha 10 anos de idade, eu me lembro disso, por incrível que pareça. Eu sempre acompanhava filmes na sessão da tarde, eu nem sei se existe hoje sessão da tarde, porque tem tanto tempo que eu nem assisto televisão, mas existia nessa sessão da tarde alguns filmes e sabe quando mostravam como é que era a realidade das graduações nos Estados Unidos, as escolas, tipo o American Pie. Todo mundo, os meninos mais novos aqui, sabe o que eu estou falando. Então, o tal jeito americano de viver, American Way of Life, sempre me chamou muita atenção. Só que eu não conseguia me comunicar, eu não sabia que idioma que eles estavam usando às vezes, o que aparecia como um banner no filme. Eu falava, cara, eu quero aprender inglês. E aí, com 10 anos, eu entrei em uma escola de idiomas. A vida toda eu estudei em instituições públicas. Minha escola era pública, meu colégio era público. Então, enfim. Mas eu fiz um curso de inglês em uma faculdade de inglês que na época chamava-se CCIA. E eu fiz essa graduação, esses cursos de inglês sequencialmente, dos meus 10 aos 21 anos e meio. Então, literalmente, eu fiquei uma vida, eu fiquei 11 anos e meio fazendo inglês. Foi o que me permitiu uma facilidade, uma habilidade mesmo de discorrer, uma habilidade idiomática que abriu muitas portas. Então, quando eu falei para vocês lá atrás, no início da minha fala aqui, que um outro idioma é um diferencial, na minha carreira foi. E aí eu me graduei em farmácia, até coloquei o dia para vocês aqui, que eu era um bom aluno no colégio. Eu fui aprovado em vários vestibulares, incluindo
a minha graduação, eu fiz a minha graduação com bolsa integral, porque financeiramente nós não éramos tão estáveis assim na época, então eu consegui uma bolsa e fiz a minha graduação toda com bolsista integral, e me impressionou muito o nível dos meus professores, os laboratórios, a instituição em si, o mundo acadêmico, naquele momento me fascinou. Falou, cara, é isso aqui que eu quero. Eu estou onde eu queria estar, literalmente. Então eu participava de tudo. Tudo que era possível eu realizar como acadêmico, eu fiz. Eu fui monitor de algumas disciplinas, inclusive a disciplina que hoje é o meu carro-chefe profissional, que é farmacologia e toxicologia. Eu participava das pesquisas que nós realizávamos, das ações de extensão na comunidade, lá nas cidades vizinhas. Então, eu me incluí em tudo que foi possível. E ainda durante a graduação, no meu 6º período de farmácia, nós fizemos uma pesquisa direcionada ao uso de suplementos alimentares na instituição, ou seja, na cidade que nós estávamos inseridos, e a gente publicou esse nosso estudo. E ele foi reconhecido com um prêmio, que nós vencemos o chamado Prêmio Jaime Torres de Farmácia, que premia, segundo eles, os melhores trabalhos acadêmicos desenvolvidos naquele ano no Brasil. Então, nós tivemos a satisfação, eu e alguns colegas, os professores, de ter conseguido esse prêmio. Então, aqui foi o primeiro ponto que eu observei e falei, ok, dá certo. Se você se esforçar, realmente a educação é um propósito, ela muda a nossa vida. E a partir daí eu direcionei a minha carreira, eu sabia o que eu queria fazer. Quando eu via aqueles professores, mestres, doutores, eu falava, cara, eu quero ser igual a esse cara. Eu quero participar de tudo que for possível e quero ingressar no mestrado, na época. Só que na minha instituição, infelizmente, não era oferecido mestrado e eu tinha que buscar uma instituição pública. Foi aí que eu conheci, talvez uma das pessoas, das mulheres mais importantes da minha carreira, um dos melhores seres humanos que eu conheci na vida, chamada Marise Campos Valadares, que é professora da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás. E ela trabalhava com farmacologia e toxicologia. E aqui é curioso, se o professor Tales me permite, eu comentar que, para concorrer a essa vaga de mestrado, ela me recebeu muito bem e falou, olha, eu já tenho 5 alunos aqui da UFG que vão concorrer a essa única vaga. Você vai ser o 6º e você é o único de uma instituição particular. Eu falei, ok, professor, eu vou tentar. Se a senhora me permitir a carta de aceite, eu gostaria de tentar. E, graças a Deus, curiosamente, 22 dias depois que eu colei grau, saiu a minha aprovação nessa vaga, essa única vaga, inclusive com a bolsa também integral para esse mestrado lá na UFG, onde eu tive a satisfação de trabalhar com a professora Marise, e depois eu vou comentar com vocês também, eu trabalhei com ela durante o doutorado, mas aí pela Faculdade de Medicina da UFG, que para mim, quando eu cheguei aqui, realmente, eu falei, eu atingi o meu, até então, né, eu estava com 21 anos, o meu ápice profissional. Porque quando a gente entra na pesquisa, você realmente vê as portas falando, cara, o mundo é muito maior do que essa minha região aqui. E eu trabalhei com uma área que, para a gente que gosta dessa pesquisa, foi bastante satisfatório, é uma mudança da nossa realidade, porque é o câncer. Então, a professora Marise me propôs o seguinte, falou, olha, eu estou desenvolvendo um trabalho a partir do principal efeito colateral das terapias antineoplásicas. Chama-se mucosite. Falando de uma maneira mais informal, é o seguinte, suponha que um paciente, infelizmente, desenvolva alguma neoplasia e busque tratamento. Esse tratamento pode ser a quimio, radioterapia, cirurgia, enfim. Mas se o paciente, o médico no caso, direciona o tratamento para quimio ou para radioterapia, esse efeito colateral ele é extremamente limitante para esse paciente. Por quê? Porque a mucosite nada mais é do que a inflamação da boca, ou seja, da mucosa da boca, até o ânus. E essa inflamação ela é autolimitante para o paciente até se alimentar. Por exemplo, para ingerir líquidos, o paciente não consegue comer, não consegue beber, para vocês entenderem. E muitas vezes, especialmente na radioterapia, dependendo da localização do câncer, esse paciente apresenta uma diarreia intermitente, uma diarreia que fica pingando mesmo. Vou falar uma expressão mais informal.
Então, esse paciente, muitas vezes, ele vai a óbito não pela doença em si, pelo câncer, mas por esse efeito colateral tão grave. E a mucosite, ela não tem cura. Ela tem alguns tratamentos, muitas vezes paliativos. E ela se apresenta basicamente em 5 estágios. Eu não vou entrar tanto a fundo aqui, mas eu peço para vocês, por favor, eu coloquei para vocês a fisiopatologia nessa figurinha aqui do lado direito, e eu queria que vocês observassem, atentassem para o nome do autor que desenvolveu essa fisiopatologia. Chama-se Stephen Sones. E ele estabeleceu, numa revista muito renomada no mundo todo, né, chamada Nature, essa fisiopatologia, que nós, todos no mundo que trabalhamos com isso, utilizamos. E só a título de curiosidade, meus prezados, se uma pessoa desenvolve, por exemplo, a mucosite oral, acho que todo mundo aqui já deve ter experimentado a estomatite afta, sabe? Uma aftazinha não incomoda muito. A sensação de uma pessoa que apresenta mucosite oral e até intestinal é como se existissem centenas de aftas ao longo da boca até o final do trato gastrointestinal. É muito triste. Então, a professora me propôs uma forma de desenvolver um tratamento para isso. E nós tivemos a satisfação de desenvolver uma formulação à base de alguns extratos e uma substância mucoadesiva que fazia uma proteção físico-química e local nessa mucosa. E, inicialmente, nós desenvolvemos esse nosso trabalho a partir de uma formulação em animais, que foram esses camundongos aqui, para a gente observar se ela apresentava um fator de melhora ou não. Então foram realizados vários experimentos, que não vai dar tempo de falar todos eles aqui, mas a ideia que eu queria que vocês tivessem a partir desse momento é o seguinte: nossa formulação funcionava. Nós começamos a trabalhar essa formulação e nos mostrar para o mundo todo. Começamos a publicar nossos trabalhos. E das 3 primeiras publicações que nós tivemos, uma indústria farmacêutica, que infelizmente eu não vou poder citar muitos detalhes, porque nós assinamos um termo de confidencialidade, pelo qual essa empresa, essa indústria, ela financiava a nossa pesquisa desde que ela tivesse parte da patente dessa formulação. E eu já adianto para vocês que hoje nós temos essa formulação em um estudo clínico de fase 2, finzinho da fase 2, fase 3. O que significa que, se Deus quiser, nos próximos anos, essa formulação vai estar disponível no mercado para que pessoas portadoras de neoplasias e que apresentem mucosite, elas utilizem e tenham uma melhora significativa nesse quadro. E nós chamamos essa formulação, ou seja, da patente a partir de agora, de Fitoprod. Se vocês digitarem no Google, vocês vão observar que essa formulação, ela existe, ela foi patenteada, já adiantando um motivo de orgulho, que é a única formulação no Brasil que a Anvisa registrou para tratamento de mucosite. Ou seja, a única formulação desenvolvida por uma instituição, uma faculdade, né, no Brasil que foi patenteada. Então, nos deixa bastante envaidecidos, felizes que nós podemos contribuir desde o início com a ajuda, né, com a vida de várias pessoas portadoras de câncer. Aí, terminei meu mestrado, beleza, e eu falei para a professora Marisa, professora, eu quero fazer doutorado. Só que eu quero fazer doutorado agora pela Faculdade de Medicina. Porque a Faculdade de Medicina, na época, tinha um fator número 5, a gente chama de CAP5, né, que tinha uma nota muito alta, que nós nos conseguiríamos mostrar nossa pesquisa com a visibilidade maior. E ela me propôs o seguinte: ok, eu te permito participar da seleção, mas o seguinte, você não vai fazer só um trabalho, agora eu quero que você realize 2. Então, meus prezados, foi um desafio enorme, onde ela me solicitou fazer um estudo não clínico, agora in vitro, especialmente em queratinócitos imortalizados, a célula chamada de HCAT, mas ela também quis que eu desenvolvesse um estudo clínico de fase 1, ou seja, testar a toxicidade dessa formulação em indivíduos saudáveis, para verificar se causava ou não algum efeito colateral, alguma reação adversa. A partir daí, eu fui, digamos, um elo de ligação entre várias instituições da nossa região. Talvez vocês conhecem como o Hospital Araújo Jorge, que é o Hospital do Câncer, o Centro Goiano de Doenças da Boca, chamado CGDB, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de Odontologia,
uma indústria farmacêutica ali em Anápolis chamada FBM Pharma, que era uma intermediadora entre a outra indústria, que eu não posso citar o nome, o nosso instituto de pesquisa e até a química da UFG. Então, assim, meus prezados, a minha rotina em 2014, especialmente, foi meio que uma loucura, porque durante um dia só de trabalho, por exemplo, eu tinha que estar em 5, 6 instituições diferentes, levando a formulação, trabalhando com os pacientes, era cansativo. Mas foi muito gratificante. Por quê? Porque, literalmente, nós chamamos a atenção daquele pesquisador que eu falei para vocês lá no início, ou no início da minha fala aqui na parte do mestrado. O professor Stephen Sones começou a acompanhar as nossas publicações. E só falando para vocês quem é esse pesquisador, ele tem 77 anos hoje, é bastante simpático, um pesquisador brilhante, assim, ele trabalha lá no Instituto do Câncer da Universidade de Harvard, chamada Dana-Farber Cancer Institute, desde 1977. Então ele dedicou a vida dele ao tratamento da mucosite. Tanto que hoje de manhã, para essa fala ficar bem atualizada, eu trouxe para vocês quantas publicações ele apresenta. Então, se você entrar na Universidade de Harvard e digitar o nome dele, você vai verificar o currículo dele que, só de autoria própria, em mucosite, ele tem hoje 278 publicações, como primeiro autor ou último autor, e no mundo todo ele tem 834 artigos publicados sobre mucosite. Então, por isso que o mundo todo conhece ele como pai da mucosite. E daí foi o meu diferencial, o meu virar de chave na minha vida, na minha carreira, quando o professor Stephen Sones entrou em contato com o nosso grupo e me convidou para fazer um doutorado sanduíche junto com ele lá na Universidade de Harvard. Isso foi em maio de 2014. E ele falou, olha, se você conseguir, eu te dou a permissão, né? Eu quero você aqui nos meus laboratórios para me mostrar o que vocês fazem e trabalhar com a minha equipe, mas desde que você passe em todas as etapas, as avaliações propostas pela Universidade de Harvard. Você topa? E aí eu, na época, com 24 anos, conseguia ficar aquela expressão virada a noite toda estudando. Falei, claro. Ele falou, ó, beleza, só que eu também não consigo te dar um incentivo financeiro. Eu não consigo te dar bolsa, você tem que vir e se manter por conta própria. E na época, meus prezados, eu vou falar das avaliações daqui a pouco, existia um programa no Brasil chamado Ciências Sem Fronteira. Então, eu realizei todas essas etapas, foram 9 etapas de avaliação, e só para resumir o assunto, existe um teste internacional de avaliação de proficiência idiomática, chamado TOEFL, para saber se você sabe ou não falar inglês. O professor Stephen Sones sugeriu que para eu entrar lá, para estar junto com ele, eu tinha que tirar acima de 9,8, ou seja, acima de 98 no TOEFL. E graças a Deus eu consegui tirar 99. Então, assim, eu falei para vocês desde o início, de quando a gente esforça, acaba dando certo. Foi o que permitiu ir em 2015. Então, eu fui para os Estados Unidos a primeira vez na época, em janeiro de 2015, e fiquei um ano trabalhando junto com o professor Stephen Sones, e eu vou mostrar daqui a pouco um outro grupo de pesquisa, nesse instituto, que é o principal instituto de tratamento oncológico especializado, o mais famoso do mundo. Não é o maior. O maior é o Memorial Sloan, que eu vou falar daqui a pouco. É o mais conhecido e especializado do mundo todo. E foi incrível, foi uma experiência muito única na minha vida. Foi muito difícil, porque sabe quando às vezes a gente passa um trabalho de casa para vocês, eu só falo, oh, por favor, meus alunos da UEG que estão aqui, leiam por favor esse capítulo aqui, para quando a gente começar a falar desse tema, vocês já terem uma noção. Lá era incrível, porque eu saía do laboratório 5, 5 e meia da tarde. Quando eu chegava em casa, a gente tinha e-mail dos colegas falando, olha que artigo interessante que eu acabei de encontrar. Então, assim, galera, era maçante. Às vezes eu falava, que artigo, eu não quero ler isso, não. Mas eu tinha que ler e me preparar para o próximo dia, porque era realmente o que interessava. É isso que move a ciência, é o seu 1% a cada dia. Então foi uma experiência única com ele. E como aqui eu trouxe algumas fotos de como é que era no laboratório, como é que é a Universidade de Harvard. Então, enfim, talvez alguns de vocês ainda não foram lá, eu espero que visitem, mas é um lugar único, é muito bonito, especialmente no outono, que é justamente agora, finzinho de outubro, início de novembro, fica tudo muito bonito.
E brasileiro faz tudo. O que brasileiro tem oportunidade, a gente mete a cara. Então, lá as instituições são muito unidas. E a Universidade de Harvard é muito próxima também à Universidade de Boston, ou Boston University. E durante os tantos congressos e encontros que nós tínhamos lá, uma professora ficou sabendo que eu estava lá e trabalhava com inflamação, que tinha um certo conhecimento em mediadores inflamatórios. Essa professora dessa foto aqui é essa senhora de cabelo grisalho chamada Maria Kukuruzinska. E ela era chefe do Departamento Molecular e de Biologia Celular da Universidade de Boston, especificamente da Escola de Medicina Dental. E ela me fez o convite. Falou, eu queria que você fosse também para o meu laboratório, ficar um tempo comigo. Por quê? Porque eu estou trabalhando o início da chamada N-glicosilação, que a gente chama de N-glycosylation, e existe um gene específico chamado DPAGT1, que eu gostaria de fazer o knockdown dele, de alguns camundongos, e verificar a expressão de mediadores inflamatórios. Você consegue fazer isso? Eu falei, sim, senhora, é claro. Então eu fui também, e o segundo semestre do ano de 2015 eu fiquei junto com ela. E essa foto aqui, ela é icônica para mim, porque se vocês observarem, cada pessoa aqui é de uma etnia. Então, vindo da direita para a esquerda, na imagem de vocês, esse rapaz de camisa vermelha, é difícil para mim pronunciar o nome dele, porque ele é da Arábia Saudita. O nome dele é Khalid. E o Khalid, então, veio da Arábia Saudita. Esse de camisa preta do lado dele é o Giacomo, é um amigo italiano que eu tenho contato até hoje. Esse de camiseta branca é o Trevor, é o único americano, foi o único americano do laboratório, que era o técnico do laboratório. Essa moça na frente do Trevor chama, nós não sei pronunciar o nome dela porque ela é chinesa, a gente chamava ela de RJ. A professora Maria Kukuruzinska, e do meu lado aqui está o Hans Clevers, que o Hans ele é indiano e eu brasileiro. Então assim, para vocês observarem que lá no Instituto de Pesquisa, literalmente cada um dos participantes era de um lugar do mundo. E só eu, aqui da América do Sul, da América Latina. E nessa instituição, também para mim foi incrível, porque tudo que era oferecido e na medida do possível eu participava. Então eu participava dos seminários de doutorado, de pós-doutorado, do mestrado. Eles ofereceram um curso de verão em biologia molecular, que eu fiz esse curso e para mim foi incrível, porque eu consegui expandir muito da minha parte de conhecimentos específicos de algumas organelas. Eu fiz uma especialização bancada por eles em manejo de pessoas e relações industriais e fui o mentor de uma acadêmica dessa instituição, que era a Sasha, que hoje é uma odontopediatra muito conhecida na parte sul dos Estados Unidos, especialmente ali na Filadélfia, ali na Flórida. E também essa foto foi eu que tirei. Se vocês observarem, aquela sequência de filmes do Harry Potter, né, que aqui no Brasil o pessoal chama de Harry Potter, ela foi baseada justamente nessa instituição, que é onde a gente estava, nessa segunda parte do meu doutorado de sanduíche. Então é um lugar muito bonito, é incrível estar lá dentro e para minha carreira foi marcante. Beleza, eu voltei para o Brasil em 2016 e realizei a segunda parte do meu doutorado, onde eu falei para vocês que era para a gente fazer esse teste em células HCAT, que eram queratinócitos imortalizados. Nós fizemos inúmeros testes e observamos o seguinte: realmente a nossa formulação é uma formulação única, que nós vamos levar adiante. Então, o nosso grupo de pesquisa se expandiu. Eu, graças a Deus, era um dos líderes na época. E nós publicamos, até hoje, com muita satisfação, 18 artigos científicos nos principais periódicos do mundo da área de oncologia clínica, onde nós, então, tivemos a satisfação de nos mostrar para o mundo, inclusive com essa indústria farmacêutica sendo nossa parceira. E para motivar vocês, de certa forma, é o seguinte: quando a gente faz uma coisa bem feita e apresenta trabalho em congresso, acaba dando certo, porque em 2017 eu tive a satisfação de receber a premiação como primeiro lugar, que segundo eles era o melhor trabalho científico apresentado naquele ano, no Congresso Brasileiro de Toxicologia, que é um congresso referência aqui na América Latina da nossa área. Então foi muito legal, foi incrível. Só que eu fiz uma besteira, eu peguei o dinheiro e comprei um celular. Olha, tanto que a gente é bobo, em vez de gastar o dinheiro com uma coisa ou outra, eu não, comprei um celular na época. Enfim. E aqui, como eu já adiantei para vocês, talvez seja o diferencial da nossa pesquisa, que hoje existe uma parceria entre a Universidade Estadual de Goiás e a indústria farmacêutica mediada pela FBM Pharma,
Como eu falei, eu não posso citar o nome dessa empresa porque nós assinamos um termo e é sigiloso, mas isso aqui eu posso falar para vocês, que no Brasil hoje existe uma única pesquisa registrada para o tratamento da mucosite, ou seja, o tratamento do câncer, pelo qual foi a pesquisa que nós realizamos desde o ano de 2011, que foi patenteada no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, e que nos enche de orgulho, porque se tudo correr dentro do esperado, vai render, além da parte intelectual, né, a ajuda para os pacientes também, uma parte financeira interessantíssima para a UFG, para o nosso estado, para o Brasil como um todo, né? Aqui as publicações que eu falei para vocês, que nós desenvolvemos várias, que nós nos mostramos para o mundo todo e ainda está em desenvolvimento. Existem dois colegas lá na UFG, liderados especialmente pelo professor Diego Arantes, da Faculdade Odonto, que está liderando o estudo clínico de fase 2, no finzinho já vai para o estudo clínico de fase 3, quando esse produto vai ser lançado no mercado. Então a palavra Fitoprot, para quem gostar ou quiser trabalhar com oncologia clínica, daqui a uns dias vai se tornar bastante conhecido, não só no nosso país, mas também fora dele. E um trabalho que nós desenvolvemos aqui. Aí, tem que trabalhar, chega de tanto estudar só, né? Aquela expressão, tem que ganhar um pouco de dinheiro também, tem que tentar viver um pouco. Então, nesse meio tempo, desse tanto de pesquisa que eu fui realizando, foi onde eu adiantei. Na verdade, o professor Tales muito bem disse que eu fiz parte do grupo, que eu atuei como professor, docente universitário de algumas instituições de ensino, incluindo, na época, a chamada Faculdade Montes Belos. Só que em 2021, vocês se lembram que nós vivemos na pandemia? Foi uma dificuldade para todos nós. E, infelizmente, no ano de 2021, eu também perdi o meu pai, que era o meu incentivador, uma pessoa que era o meu melhor amigo, meu maior fã, como ele mesmo dizia. E aí a cabeça ficou complicada, eu fiquei um pouco desgostoso de certas formas. E, curiosamente, um dos meus amigos, quando eu morava lá em 2015, ele, infelizmente, os colegas nativos americanos, ele estava com câncer de intestino, alguns pólipos de neoplasia maligna. Chama-se James. E aí eu fui visitar o James, porque nesses dias ele ia fazer um procedimento cirúrgico, em um hospital muito conhecido lá de Boston. E eu fui, parti daqui, fui lá visitar ele e ficar uma semana junto com eles. Fez o procedimento, graças a Deus deu tudo certo. O James está muito bem hoje. E aí, enquanto eu estava lá, eu fui visitar as instituições que eu fiquei em 2015, meus amigos, meus colegas. E quando eu estava lá na instituição, eu comentei com um dos colegas, falei, cara, às vezes seria interessante fazer um pós-doutorado. Às vezes eu sinto falta daquela rotina. Ele falou, não, peraí, tem um professor lá de Nova York, chamado Robert Ben-Ezra, que está buscando alguém no seu perfil. Deixa eu mandar um e-mail para ele. E esse colega mandou um e-mail para esse professor Robert Ben-Ezra com o meu currículo, um resumo do meu currículo. Incrivelmente, 5 minutos depois, o professor retornou, respondeu o e-mail e falou, cadê ele? E aí ele me solicitou, nesse mesmo dia, uma reunião, como a gente está fazendo aqui, por EAD, e segundo ele, ele gostou de mim, do meu perfil, ele falou, olha, tem como você vir aqui para Nova York para a gente conversar pessoalmente? Eu tenho uma proposta de emprego para você. Eu falei, claro, quando o senhor quer que eu vá? Ele falou, amanhã. Amanhã tem como você vir? Eu falei, nossa, vamos, cara. Então, eu peguei um ônibus que de Boston para Nova York é bem barato, é US$ 10 a passagem de ônibus, só que é 4, 5 horas de viagem. Então, nessa mesma noite, praticamente de madrugada, eu peguei esse ônibus e fui para Nova York e me encontrei com o professor Robert Ben-Ezra, que me ofereceu essa proposta de emprego. E aqui eu não vou negar para vocês que morar em Nova York é uma coisa única. Eu coloquei algumas imagens aqui para vocês do instituto, que o instituto que o professor Robert Ben-Ezra trabalha, atua, chama-se Memorial Sloan Kettering Cancer Center. É o maior centro de tratamento oncológico especializado do mundo. Para vocês terem noção, lá tem mais de 20 mil funcionários. Pessoas do mundo todo vêm para o Memorial Sloan para tratar, porque as pesquisas realizadas, os tratamentos realizados são literalmente os melhores tratamentos do mundo. Muito caros, mas são os melhores. E aí, na época, meu menininho, meu filhinho, meu rapazinho, ele estava com um ano e pouco, acho que 1 ano, 2, 3 meses, Frederico. E nós fomos para Nova York, eu, minha esposa e meu menino, e foi uma experiência incrível que nós moramos em uma ilhazinha entre Manhattan e o Queens, aqui chamada Roosevelt Island.
Vocês talvez devem ter acompanhado que existe um bondinho que leva de Manhattan aí para Memorial Sloan, para o Queens e para essa ilhazinha, que todos os dias era como se a gente estivesse dentro de um filme. Que morar em Nova York é uma coisa única mesmo. Foi uma experiência maravilhosa. Lá, o que que eu desenvolvi? Falando de maneira bem breve aqui para vocês. Esse professor, Dr. Robert Ben Ezra, foi o descobridor de uma proteína específica chamada ID1, que é uma proteína que mostra que se a pessoa apresenta alguns transtornos especificamente no fígado, a chamada esteatose hepática ou gordura no fígado. Então, inicialmente eu trabalhei com ele, verificando justamente os mediadores inflamatórios dessa resposta desse gene, dessa proteína, ID1, que nós também encontramos resultados muito interessantes, mas eu queria fazer mais. E aí, pessoal, existia e existe um pesquisador lá na Holanda, chamado Hans Clevers aqui. Ele é xará daquele meu amigo Hans, que eu trabalhei lá em 2015. E esse pesquisador, no mundo todo, em 2012, foi quem descobriu os chamados organoides. Para quem não tem muita familiaridade, organoide é quando você simula, in vitro, células e tecidos humanos. Eu vou falar uma expressão bem informal, mas para mostrar como um todo. Sabe quando a pessoa brinca de Deus, de criar órgão? É mais ou menos assim. E aí eu tive a satisfação de intermediar o laboratório do professor Robert junto com o Dr. Hans, pelo qual nós trabalhamos com os chamados xenoenxertos derivados de paciente com câncer triplo negativo, câncer de mama triplo negativo. Pelo qual, o que que eu fiz? Aqui eu estou mostrando uma foto real para vocês de um trabalho que ainda não foi publicado, porque vai sair uma pesquisa muito grande junto nessa parceria, pelo qual, nessa primeira imagem de cima, a gente consegue ver um câncer de mama. E o desafio é o seguinte: vocês já pararam para pensar hoje? Suponha que uma mulher tem câncer de mama. Quais são os critérios de tratamento que existem? Basicamente, é o médico oncologista que, pela experiência dele, o conhecimento, ele direciona vários medicamentos, por exemplo, na quimioterapia, para tratar esse câncer. Mas é literalmente na tentativa e erro. Mas e se eu falasse para vocês que eu consigo pegar esse pedacinho de câncer, em laboratório eu consigo reproduzir ele, ou seja, eu consigo desenvolver um câncer e testar nesse câncer que eu desenvolvi as principais drogas que, na menor dose possível, mostrem uma resposta mais satisfatória. Ou seja, o paciente não vai ter tanto efeito colateral. É a chamada terapia personalizada ou medicina personalizada. É o sonho de tratamento de todo mundo que apresenta qualquer doença. E é isso que eu estou mostrando para vocês aqui, que a partir de 18 fatores de crescimento, eu tive a satisfação de conseguir desenvolver o câncer de mama triplo negativo. Que se vocês observarem, eu mostro a evolução das células neoplásicas aqui até o câncer formado no final. Então, é uma tecnologia que ainda nos Estados Unidos está caminhando. Infelizmente, o nosso país vai demorar bastante a chegar, mas que é o diferencial das terapias modernas personalizadas para o indivíduo portador de qualquer neoplasia. Só que beleza, o meu tempo lá era limitado. Ele me ofereceu 2 anos de contrato. Eu não vou mentir que o meu salário era bastante interessante, que morar em Nova York era legal, mas eu nunca tinha feito um concurso, pessoal. Até então, eu estava com 12 anos como profissional, depois que eu tinha formado, eu só me especializei, me graduei, eu me preparei para um concurso. E estava eu um dia lá, e eu abro a minha tela do telefone e um colega manda justamente essa tela aqui, falando que a Universidade Estadual de Goiás estava com o edital aberto para contratar professores, inclusive da minha área específica, que era professor de farmacologia e toxicologia. Eu falei, poxa, vou fazer inscrição, né? Pelo menos não sei se vai dar para ir no Brasil e voltar tantas vezes, porque um concurso demora para a gente ir e voltar, e eu não podia deixar minha pesquisa lá de mão. Aí, beleza. Quando encerraram as inscrições, eu paguei a inscrição, beleza. Quando saiu o número de inscritos, eu falei, meu Deus do céu, são 765 pessoas para uma vaga? Ah, não vai dar certo. E aí, assim, eu não tinha muito tempo para estudar. E aí, vocês sabem que para concurso tem muita matéria, inclusive História de Goiás. Quanto tempo que eu não estudava História de Goiás?
Aí eu conversei com a minha esposa e falei, olha, eu vou fazer o meu melhor, eu vou estudar de madrugada aqui e a gente vai para o Brasil até para visitar minha mãe e seus pais e eu vou tentar fazer a primeira etapa, né, a primeira prova. Se eu passar, depois a gente vê o que que sucede. E graças a Deus, com a dedicação, mais uma vez, e depois fazendo todas as outras 4 etapas, eu fui aprovado nesse concurso, era uma vaga, eu fui aprovado em primeiro lugar. E curiosamente, as duas pessoas que ficaram em segundo e terceiro lugar, só uma informação para vocês, o que ficou em terceiro lugar foi o meu professor de farmacologia. E a pessoa que ficou em segundo lugar foi o meu coordenador, quando eu trabalhava em uma faculdade lá em Anápolis, chamada Fibra. Então, assim, mais uma vez, quando a gente se esforça, quando você literalmente dá o seu melhor, o resultado vem. Então, hoje eu sou docente, sou concursado, né, servidor efetivo da Universidade Estadual de Goiás, trabalho com curso de farmácia e medicina aqui da nossa instituição. Eu trabalhei em várias instituições de ensino, então só citar aqui a instituição base, que foi quando eu trabalhei na Faculdade Montes Belos, aqui do grupo, de 2016 a 2021. Trabalhei em todas essas outras também. Em vários cursos de graduação, no curso de pós-graduação que existia na época na instituição, que era farmacologia clínica. Eu fui coordenador do curso de farmácia em uma faculdade na cidade de Iporá, pelo qual eu tive a satisfação também de, junto com a equipe, a gente reconhecer o curso de farmácia na época, onde eu era o coordenador. E como o professor Thales citou no início, nós temos alguns trabalhos publicados, 5 dezenas de trabalhos publicados no mundo todo, em revistas bastante impactantes, né, com um impacto interessante. Eu já recebi alguns prêmios, que segundo eles também é por reconhecimento profissional, e aqui eu destaco um prêmio que para nós farmacêuticos é um orgulho, que é a chamada Medalha do Mérito Profissional do Segmento Farmacêutico, que eu recebi em 2019 pela Câmara Municipal de Goiânia, que segundo eles pelos bons reconhecimentos da minha atuação profissional. Eu tenho alguns cursos de formação complementar, inclusive 2 nos Estados Unidos, um em 2017 e um em 2019. Em 2017, eu tive a satisfação de levar junto comigo um colega que trabalha ainda aqui no grupo, que é o professor Rafael Martins, que está ministrando agora, nesse mesmo momento, a palestra dele também. Um amigo que a gente leva para a vida. Em 2019 eu voltei para a instituição para fazer um curso. E detalhe, todos esses cursos aqui, eles oferecem gratuitamente para a gente. Então, quanto é importante você ter o contato dessas pessoas, que frequentemente eu recebo convites para voltar lá e fazer esses cursos de maneira gratuita. Eu sou revisor de alguns periódicos científicos, trabalho também com algumas bancas de concurso público, de bancas de residência médica, onde eu elaboro algumas questões bem facinhas, sabe? É só questão fácil de farmacologia e toxicologia para as pessoas passarem. E a minha rede de contato profissional hoje, aqui no Brasil, os pesquisadores que eu citei para vocês, especialmente, nos Estados Unidos, os meus orientadores e alguns até na Europa, que é o meu amigo Giacomo, que em 2015 estava comigo lá no doutorado de sanduíche, e o professor Hans Clevers, que, como eu falei para vocês, é o profissional que desenvolveu os organoides no mundo todo. Então, assim, pessoal, para fechar, se eu pudesse deixar uma única mensagem para vocês, seria o seguinte: se mostrem. Primeiro que educação, ela muda a vida. Então, mostrei para vocês o meu exemplo, aqui humilde, singelo, mas que muda a nossa realidade e que todo mundo tem a chance de chegar onde quer. Basta literalmente você ter essa perseverança, essa vontade, esse desejo, esse foco. Tá bom? Então, se mostrem. Independente de onde você esteja, você consegue chegar onde você quiser. Então é isso, meu caro professor Tales. Eu não sei se eu excedi o meu tempo, eu espero que não, mas enfim, o que eu queria comentar com vocês, eu acho que eu até me estendi mais do que deveria. Mas de maneira breve, era essa nossa carreira. Eu estou à disposição, se alguém tiver alguma consideração, por favor, fique à vontade. Muito obrigado. Cravado, professor. Nós teríamos 1 hora, o senhor cravou a sua hora, agora nós teremos aí mais 1 hora para um breve debate, mas eu queria, antes de trazer a primeira pergunta, lembrar, né,
novamente o tema da palestra, né, que é educar como propósito. Formação humana, a pesquisa como pilares da trajetória profissional. Eu faço questão de trazer isso, porque a sua escolha foi pela educação. Mudar a sua vida por meio da educação, e nós temos aqui palestra bombando, né? Nesse momento nós estamos com 637 Eita, pessoas aqui conosco, para dizer para os nossos alunos, para os seus alunos da UEG, para os nossos alunos das nossas 10 unidades aqui do nosso ecossistema, que é possível, com resiliência, com dedicação, com as escolhas certas, né? Não é fácil, não foi fácil para você, certamente, mas que é possível, e esse é o melhor caminho que nós temos no país que carece tanto de valores como o seu, né? Que é um grande exemplo, a gente fez questão de trazê-lo, porque é um exemplo, né? De como é possível, vindo da escola pública, chegar onde se chegou, chegar em Harvard, né? Que é o desejo de todo pesquisador, é um dia estar lá. E apenas para a gente dar um início ao nosso debate, né? Eu quero agradecer pela excelente exposição. Não há, faltam superlativos para gente classificar, adjetivar de forma adequada, né? Eu queria trazer assim uma pesquisa para nortear esse início, né? Pensando na sua trajetória acadêmica, na sua trajetória profissional. Como o senhor percebe que a formação humana, né? A ética, a empatia, a formação voltada, direcionada para o outro, como isso contribui para dar sentido ao trabalho científico e educacional? ótima pergunta, professor. Então, formar indivíduos, eu acho que até um objetivo aqui do grupo, com certeza, o Unibras, a gente, através do esforço, como o senhor citou, querendo ou não, modéstia à parte, eu tive que me esforçar bastante para tentar atingir objetivos, quantas e quantas madrugadas, noite adentro, estudando, me dedicando, mas o objetivo principal, de maneira pontual, para responder a sua pergunta, é a perseverança, é você buscar ser um indivíduo melhor a todo momento, a todos os dias, fazendo o que é correto, ético, errando muitas vezes, porque longe de qualquer pesquisador, qualquer profissional, a gente errar buscando acertar é válido. Então, assim, a perseverança, a insistência, a vontade, o desejo de ser melhor a cada dia, eu acho que é o objetivo profissional de qualquer pessoa, e isso começa na academia. Isso começa quando o aluno, ele por si só, ele busca muitas vezes ser melhor. Aquele aluno que busca estudar um pouquinho a mais do que os outros, se dedicar um pouquinho a mais, chegar em casa, ler aquele conteúdo. Então, assim, são etapas, são passo a passo, a gente chama de step by step. É um passinho de cada vez que nos faz melhores. Eu acredito dessa maneira. E a gente observa bem isso, né? Pelas turmas que começam, e lá na conclusão do curso, né? Na colação de grau, na festa de colação, aquela turma cheia, quantos é um funil, né? Perfeito. Quantos continuaram insistindo apesar das dificuldades? Então, são esses que certamente terão. Quero lembrar que já coloquei aí, não esqueçam, né? O link para registro de frequência já está postado aí, eu fixei aí em cima. Não esqueçam de fazer seus registros de frequência. Professor, a pesquisa científica, ela exige rigor e exige muita resiliência. Nós já falamos, o senhor, ao longo da sua palestra, falou sobre isso. Quais foram os maiores aprendizados humanos e profissionais que o senhor extraiu dessa vivência intensa com a ciência, especialmente nos ambientes internacionais
de alta performance que o senhor citou na sua palestra? Professor Tales, eu acho que talvez o diferencial seria conviver com pessoas de várias nacionalidades, conviver com diferente. Para resumir mesmo, para ficar claro, então a gente vê a diversidades, a maneira como a outra cultura ela trabalha muitas vezes situações. Então, é esse, eu penso que é dessa maneira, é ver o diferente, é conviver com o diferente e se adaptar muitas vezes a esse diferente. Então, eu tinha colegas e tenho contato com pessoas de vários países, inclusive no Memorial Sloan eu tive uma amiga indiana chamada Reedy Shaw, que ela tinha muita dificuldade idiomática, pelo próprio sotaque dela, ela falava, é muito difícil para mim o inglês, porque o sotaque indiano ele é bem pesado. Então eu observava, muitas vezes a Reed ela falava e tentava se expressar e essa dificuldade que ela tinha. Então, o senhor falou de empatia. Quantas e quantas vezes a gente chegava próximo quando ela ia receber um equipamento, um reagente, um documento, e às vezes ela falava, e o entregador não entendia, eu falava, peraí, eu vou aí, vamos conversar juntos aqui e se ajudar, né? Ser uma equipe, estar junto. Então, essa empatia de conviver com o outro e ser útil ao outro. Eu acho que é o que motiva a gente em todos os momentos. Pessoa, aluna Cíntia Mariano Carneiro, né, interagindo aqui conosco, ela o aplaude, diz que o currículo muito interessante, né, e pergunta se o inglês foi fundamental para abrir as portas, né, internacionais da sua carreira. Muito obrigado pela pergunta, Cíntia. Totalmente, professor. Então, o rigor técnico, especialmente quando a gente trabalha com pesquisa, porque nós temos termos, expressões muito pontuais. Eu não sei se a Cíntia trabalha na área já, se ela é pesquisadora, enfim, mas sim, o inglês foi o diferencial na minha carreira. E eu sempre, mesmo antes de entrar na faculdade, mesmo durante o colégio, eu tinha muita satisfação e sempre gostei, sabe, acompanhar filmes, músicas, letras de música. Então, sim, Cíntia, o inglês foi um diferencial na minha carreira. Se o senhor me permite, professor Tales, mais um comentário. Aquele colega que eu mostrei, o Khalid, que era da Arábia Saudita, o Khalid, infelizmente, ele tinha muita dificuldade com a pronúncia de algumas palavras. Então, Cíntia, esse colega lá, sabe, ele sofria, mas ele se sobressaía no sentido da dedicação. Então, era difícil para ele o inglês, o idioma, mas ele era muito dedicado. Ele também ficava até noites e noites lá fazendo a pesquisa dele. E hoje ele é um pesquisador renomado, muito conhecido na Arábia Saudita. Ele voltou para a Arábia Saudita e está muito bem. Então, mesmo diante da dificuldade, claro que a fluência é fundamental, mas se você não é totalmente fluente, a sua vontade, a motivação, muitas vezes você consegue compensar. E nós temos uma colega aqui, professora Adriana Maciel, de Mato Grosso, que diz assim: sou professora apaixonada pela educação. É isso que quero mostrar para os acadêmicos, que tudo é possível quando queremos, mas nada é fácil. E É que um fato, professor. Eu imagino, a senhora do Mato Grosso, professora Adriana, eu imagino as tantas dificuldades que a senhora passa também. E eu sei que eu vivo isso aqui também na UEG, então, assim, diariamente é uma luta, mas é muito gratificante quando a gente vê um acadêmico nosso em uma posição interessante, né, sendo bem sucedido, não só mesmo profissionalmente, mas como pessoa. O senhor citou, professor Tales, a diferença do acadêmico que entra no primeiro período e, às vezes, aquele que sai. A gente nota a maturidade, não só de idade, mas a maturidade que a pessoa desenvolve ao longo da formação. E a professora Adriana, com certeza, é um dos exemplos, dos pilares da instituição dela lá no Mato Grosso, com certeza. e a Eliane de Fátima Ribeiro também fala assim, que só sabe educar e entende da educação quem se autoeduca, caminha e conquista. Ela é lá da Universidade de São José dos Quatro Marcos, quase Bolívia, ali no Mato Grosso. Eu fui uma vez para São José dos Quatro Marcos. Lá tem umas residências bastante interessantes, professor Tales. Então, a colega, eu esqueci o nome dela. Como é que é o nome da colega, por favor, professor? É a Eliane? Eliane de Fátima Ribeiro.
Eliane, minha colega, que eu imagino os desafios de vocês aí, o quanto vocês se superam, né, a todos os momentos, todos os dias. Vocês aí realmente são um exemplo, pelas tantas dificuldades até regionais. Quatro marcos é legal, mas é difícil. Eu entendo totalmente que para educar, você tem que se autoeducar. É um desafio diário. Falar aqui a Vander Glesser também de Souza Santos, parabenizando, trajetória extraordinária. Parabéns, professor. Obrigado. Os alunos aqui muito satisfeitos com a sua palestra. Giovana Gabriela Souto também. Parabéns, Edivande, você é o orgulho de São Luís, né? Obrigado. Então, uma filha da cidade também lhe aplaudindo, né? Obrigado, obrigado. Seguindo aqui, professor, mais uma provocação aqui, né? Nós estamos num mundo, né? Nesse cenário de constantes transformações tecnológicas e sociais. Como é que o senhor enxerga o papel da educação superior na formação de profissionais que conciliem a excelência técnica com compromisso ético com a sociedade? É difícil, né, professor Tales? As redes sociais muitas vezes vêm tomar a atenção dos nossos acadêmicos, muitas vezes nossas também. Tanto que até eu comentei com meus meninos esses dias na faculdade aqui, como o professor ficou com uma provocação nesse sentido, até as professoras das outras instituições, talvez essa pergunta é válida. Sabe aquelas vezes picuinhas, intrigas que acontecem em grupo, que assim, só mandam mensagem porque tem algum problema. E aí eu fiz um questionamento para eles que eu ouvi de um outro colega o seguinte: quantos de vocês mandam uma mensagem para o seu professor ou para uma pessoa próxima, alguém que você, um familiar próximo, um parente, com a seguinte pergunta, simples assim, falar, como é que você está hoje? Eu não quero nada de você, não. Eu só queria saber como é que você está hoje. Um bom dia, sabe? Assim, que uma simples frase, uma simples palavra, eu penso que muda muitas vezes a realidade do indivíduo. Talvez a pessoa está mal, fala, cara, hoje eu não quero nada com nada, não. Mas um colega mandou, "Ô, você está bem, cara? Como é que tá aí?" Isso muitas vezes muda a nossa realidade. E na graduação, na formação, professor Tales, o senhor que é um professor, o senhor também sabe que muitas vezes aquele acadêmico que está mal-humorado, que está fechado, introvertido, às vezes simplesmente um olhar, um contato que a gente tem com ele, uma atenção diferenciada, personalizada, pode até mudar a realidade, o interesse daquela pessoa, naquele curso, naquela aula, naquele momento. Então, muitas vezes eu trabalho com meus meninos assim, lá na UEG. Fala, peraí, vamos conversar aqui. Você está bem, cara? E aí? O cara às vezes tá desmotivado. Não, vamos conversar. Esse é o nosso diferente, porque professor é muito mais do que simplesmente falar de um conteúdo. E eu acho que vocês também no grupo aqui, com certeza, têm essa atribuição de ser humano, de olhar para o outro com essa empatia. E a gente quer trazer exemplos para ele do que é possível, né? Porque tem gente que desiste muito fácil. E aqui eu queria mandar até um abraço para uma aluna nossa, né? Que mora a 53 quilômetros de São Luís, mas não deixa de estudar, né? Faz esse percurso diariamente para buscar a sua formação. Futuramente ela pode estar na mesma situação sua, né? Brilhar da mesma forma, basta insistir, se dedicar, né? Como o senhor fez. Com certeza ela vai ser reconhecida. Eu não sei se ela acredita na parte espiritual, mas enfim, para quem acredita e para quem não acredita eu também respeito, mas eu sempre acredito que o esforço é recompensado, que tem um Deus, um ser que recompensa a gente, enfim. Esse é um ponto que eu sou católico, então eu realmente acredito nisso. Essa colega vai ser bem-sucedida, com certeza, se Deus quiser. Eu novamente convido, né, os participantes a fazerem registro das suas dúvidas, comentários no chat, né, e também de fazer o registro da frequência, né. Pessoal, nesses tempos assim que a maioria das pessoas busca um retorno rápido, eu diria nem rápido, né, é imediato, reconhecimento imediato, como podemos resgatar o sentido mais profundo do educar como propósito, e não apenas como profissão? Nossa, essa é difícil.
O agora, todo mundo quer as coisas para agora, como o senhor citou, esse imediatismo é um desafio. Eu passei por isso, nós passamos todos por isso. Ah, vou citar o meu caso aqui, professor. Quando eu fui para Goiânia no mestrado, que eu comentei que assim que eu fui aprovado, 22 dias depois que eu me graduei, que eu formei, ah, não tinha bolsa ainda, cara. Então eu fiquei 3 meses sem bolsa lá. E eu tinha uma reservazinha financeira, e na época, graças a Deus, eu tinha meu pai. Então, assim, sabe aquela angústia mesmo, aquela ansiedade de falar, como é que eu vou me manter aqui? E aí, só uma curiosidade para os meninos que estão ouvindo aqui. Na época, a bolsa de mestrado, da chamada FAPEG, era R$ 1.200 por mês. Mas só o aluguel que eu consegui, ali do lado da Praça Botafogo, ali no setor leste Vila Nova, assim que atravessa o nome da avenida principal, lá em Anguera, você sai do Universitário e vai para Vila Nova. Bem ali foi o único lugar que eu consegui, era R$ 900 meu aluguel. Então, assim, hoje eu sei que é praticamente impossível, mas eu vivi muito dos meus 2 anos de mestrado com literalmente R$ 300. Isso lá em 2012, 2013. O que hoje é bastante difícil. Então, assim, esse imediatismo eu entendo, eu vivo, mas é a gente tentar, por si só, ah, segurar essa emoção, segurar essa ansiedade, porque é difícil. Às vezes o cara entra na faculdade, professor Thales, o senhor deve ter alunos assim, falando, olha, eu quero ser tal coisa daqui a tantos anos. Fala, peraí, cara, vamos um passo de cada vez. Muita coisa pode mudar e muda. Então, às vezes essa área que você almejava tanto, talvez se você mude de ideia porque você vê uma atribuição que te agrada mais, até financeiramente. Então, assim, vamos um dia de cada vez, um passo de cada vez. É o que a gente tenta falar para eles a cada momento para ver se segura essa agorafobia, essa vontade de que tudo tem que ser feito para ontem, assim, rapidão. Rilmar dos Santos Melos comenta: eu sou Edivande, vejo que você teve um foco preciso, que mais nada fazia sentido para você. Imagino que você dispensou muitos convites que tiraria seu foco. Qual que é o nome do colega? Perdão. Rilmar dos Santos Melo. Rilmar, meu caro. Cara, é muitas vezes o mais difícil. Então, o que eu vou te dizer agora é com a maior verdade possível, tá bom? Então, assim, talvez pode motivar você, eu não sei que curso você faz, mas enfim. Ah, quando a gente tem um certo currículo, quando você tem uma certa história, você recebe propostas de emprego. E semanalmente, cara, assim, com muita frequência mesmo. Eu só não vou divulgar, mostrar aqui, porque, enfim, mas assim, quando a gente atinge um certo nível, mas para chegar nesse nível é difícil. Você recebe proposta de emprego direto. Então, sim, eu durante essa caminhada toda, eu já recebi algumas interessantes propostas, inclusive para voltar para Nova York, até em Boston. Mas aí é o foco, né, cara? Então, assim, o meu objetivo, pode ser que no futuro eu vá, passe um tempo lá, mas o meu foco agora é manter aqui. Então, sim, a gente recebe muita coisa, até financeiramente bem mais interessante. Mas é o foco que você falou. Às vezes o cara faz farmácia, mas sonha com medicina. Às vezes faz enfermagem, sonha, sabe, com outra atribuição. Então, assim, tem aquele foco naquele momento que depois as coisas vêm. Não vai ser de imediato, mas você consegue atingir seu objetivo. É assim que eu penso todos os dias. Mas com foco, o que o professor Tades citou. Perseverança, vontades, a gente consegue. E aqui uma aluna sua, suas aulas para o curso de psicologia em São Luís de Montes Belos foram maravilhosas. Oh, que legal. Mariana Santos de Souza. Obrigado, Mariana. As turmas de psicologia, eu trabalhei só com 2 turmas lá. Que pessoal agradável, cara. Assim, o pessoal de psicologia é muito legal. Os meninos, as meninas, eles eram muito tranquilos e muito focados. Tanto que até as notas deles refletiam isso. Então, para mim foi muito gratificante aquela época que nós passamos lá. Foi 2020, não foi, Mariana? Eu acho que foi 2020, se eu não me engano. Foi muito bom. Vocês devem ser ótimos profissionais hoje, eu tenho certeza. Seguindo aqui, professor, pensando assim na humanização, né, da ciência, como conciliar a busca pela excelência científica com a necessidade de manter a pesquisa conectada às pessoas, às realidades sociais, ao bem comum? Uau! Trabalhando juntos.
Professor Tales, a união realmente, porque sozinho ninguém consegue nada. Então, assim, eu tive a satisfação de estar na ponta dessa pesquisa que eu citei para vocês, da nossa formulação do Fitoprot, mas eu tinha junto ao meu lado uma equipe excepcional. Então, assim, juntos, a palavra é essa, cada um faz o seu, quando um não está bem, o outro vai lá e auxilia, então é união. A união, aquela frase clichê, mas literalmente a união faz a força. Você consegue ir junto com a equipe, com o seu colega, e junto a gente consegue. Mas sozinho, a sua família, o seu apoio, sabe? O seu suporte. Seja religioso, seja financeiro, intelectual, enfim, alguém que te dê suporte. É a maneira que eu penso. Professor, Kaique Alan de Carvalho Araújo, né, diz assim: o senhor teria alguma recomendação ou dica de como se organizar a vida acadêmica junto com a profissional e a pessoal? Tive a impressão que o senhor é muito organizado e tem tempo para tudo. Kaique, eu sou chato. Eu sou muito chato com a organização. É quase um transtorno compulsivo obsessivo mesmo, cara. Então, assim, não, realmente. Então, já que a gente está falando a verdade aqui, professor Tarso, Kaique, sabe quando a gente tem muitas coisas para fazer? Eu sempre me organizei. Eu sei, eu pelo menos planejo o meu dia passo a passo. Mas muitas vezes a gente não consegue atingir, cara. Então, assim, eu tento prever aquilo que eu devo fazer. O que que eu fazia na época da graduação? Que quando eu fiz farmácia, lá na graduação lá em São Luís, eu trabalhava também. Eu estudava de manhã e à tarde, que era integral o curso, e trabalhava à noite. Eu era professor de inglês no CCAA, onde eu fazia, que eu, como professor de inglês, eu pagava parte da mensalidade do meu curso, para você ver como é que foi, na época, uma canseira. Kaique, meu primeiro salário lá no CCAA foi R$ 175 na época, pra você ter noção. Aí o ápice, fala, qual foi o máximo salário que você ganhou lá? R$ 700 na época. Olha para você ver o que que era a realidade financeira. O país hoje está com inflação, enfim. Mas é esse foco. Então, e eu durmo pouco, Kaique. Então eu tenho uma facilidade de me manter acordado por muitas horas. Sabe aquele negócio de ficar acordado até 2 horas estudando? Então, assim, literalmente eu fiz isso durante os últimos 18 anos da minha vida aí. É só assim, cara. E eu gosto de exercício físico. Eu não sei se você gosta de exercício físico, mas às vezes às madrugadas eu tô com meus halteres aqui fazendo exercício. É a maneira que eu consigo conciliar. Professor, nós temos uma professora, a professora Milaine, lá do curso de Direito da Unibras, e ela diz que faz doutorado em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente pela Univangélica de Anápolis e gostaria de falar com o senhor para tirar algumas dúvidas e agradece pela brilhante palestra, viu? Professora Milane, um orgulho, enfim, uma satisfação falar com a senhora. Ela vai entrar agora aqui, professor? Não, professor, em algum outro momento a gente Ah, tá. disponibiliza, ela é professora nossa, a gente disponibiliza o contato, apenas fiz a referência de que ela tem esse interesse em ter esse contato para tirar algumas dúvidas, né? Por favor. Seria uma satisfação, professor. Eu estou à disposição. Seguindo aqui, né? é, Na sua experiência com pesquisa e docência, né? Como o senhor enxerga o papel, sendo pesquisador, né? O papel do erro e da frustração na formação humana e profissional dos nossos estudantes. Nós, quando a gente estava lá no laboratório, professor Tales, a gente comentava sobre aquela frase de pesquisa que a gente ouve, que o pesquisador ele tem aquela imagem daquela pessoa de jaleco sempre, a barba mal feita, tipo Einstein, e o cabelo bem arrepiado, assim, sabe? Aquela coisa bem estereotipada. E aí fala assim, ó, quando alguma coisa dá errado, eureka. Cara, ninguém fala isso. A gente usa. Eu não sou muito de palavrão, nunca fui muito de palavrão, mas realmente, sabe aqueles palavrões quando alguma coisa dá errado? E tem que dar errado. Porque o erro na pesquisa significa que você avançou em algum ponto. Então, assim, quantas e quantas vezes nós realizamos erros, fizemos erros, cometemos erros na nossa pesquisa, mas não o erro, por exemplo, por negligência, mas o erro por tentar. Foi um reagente que solubilizou mais que deveria,
eu deixei uma incubadora ligada mais tempo que deveria, as células elas atrofiaram, as células cresceram demais, se sobrepuseram. Então, assim, o erro é na pesquisa, especialmente a pesquisa que eu tive foi pesquisa aplicada, o erro é parte do processo. O segredo é você errar pela sua tentativa, você ter o foco, como o Kaique perguntou. Então, nós temos um foco, um objetivo. Eu fiz o meu melhor, o que eu podia, foi. Deu errado? Poxa, o que que eu posso fazer agora, então, para ver se eu acerto? Então, assim, o erro é parte do processo. Perfeito, professor. A Damiana comenta aqui que as redes sociais propagam informações falsas sobre temas científicos, né? Como o senhor acha que deve ser o controle dessas informações? O nome é Damiana, perdão. Damiana, Damiana, minha cara, então, vamos lá para a opinião. Eu, assim, muitas vezes, muitas coisas eu já ouvi exatamente isso aqui que você falou. Mas eu creio que a desinformação, muitas vezes, além de intencional, ela vem muito antes da história das redes sociais. Eu não sei se você já passou dos 30, como eu, mas enfim, há muitos anos, há muitas décadas, a gente ouve muita besteira sobre muita coisa. Mas respondendo pontualmente o que você falou, eu, pessoalmente, acredito que o controle limita muitas vezes a um viés. Porque o controle limita a simplesmente um grupo dominante ser capaz de propagar aquela informação que ele quer naquele momento. Então, pessoalmente, eu sou contra o controle. Eu sou a favor de que o indivíduo busque as melhores fontes. E, se você me permite, muitas vezes, muitas fontes científicas, para propagação de informação científica, as melhores do mundo, mais uma vez, elas são internacionais, de revistas renomadas. Então, assim, uma dica, eu não sei se você é da nossa área da saúde, mas sempre busque fontes de informação científica e informação de revista, de periódico, de canais que sejam mais formais, sabe? Aquele legal. Aqueles fontes de informação, eu não estou falando mal de Instagram, não, tá? O que eu vou abordar aqui. Mas cuidado com a propagação de informação, mesmo de alguns políticos, de algumas celebridades, que essas pessoas às vezes buscam o chamado engajamento. Os melhores pesquisadores, as melhores fontes de informação muitas vezes não buscam o glamour. O reconhecimento vem através dos documentos formais que eles publicam. Mas essa é uma opinião pessoal, professor. Então, assim, não sei se era isso que ela queria que eu, que eu abordasse. professor, certamente é que sim. E aqui a aluna, outra aluna sua, né, Gabriela Cândida, diz que com certeza sua matéria de psicofarmacologia foi incrível na turma de psicologia. Ô, Gabi, Hoje obrigado. a turma dela hoje está no 10º período e ela diz que nunca esqueceram das suas aulas incríveis. Ô, Gabi, me convida para colação. Me manda, o pessoal aí deve ter meu contato. Me manda uma mensagem que eu irei na graduação de vocês com o maior esmero. Olha aí o desafio, gente, vocês terem essa celebridade um professor como o professor Edivande na colação de vocês. Vocês têm essa possibilidade, né? Professor Edivande, a pesquisa pode, muitas vezes, e na maioria das vezes, sobretudo nas instituições privadas, né, elas parecem estar muito distantes da sala de aula, né? Nos centros universitários, na universidade, isso menos, mas nas faculdades, a pesquisa muitas vezes parece distante da sala de aula. Como transformar a investigação científica em uma ferramenta viva de formação humana e inspiração para os nossos alunos? Professor, talvez essa seja a pergunta mais difícil que eu tenha me feito, porque fazer pesquisa no Brasil é difícil, porque envolve fatores que a gente não controla. Mas sim, sim, eu entendi o foco da sua pergunta. Eu imagino, e é assim que a gente faz na UEG, por exemplo, aqui, eu vou citar o nosso exemplo. Nós não temos as melhores verbas possíveis, os melhores incentivos financeiros, longe de ser um fomento razoável até. Então, literalmente, a gente tira do bolso, inclusive com nossos acadêmicos, nossos alunos, bancando a compra de reagentes, de vidraria, enfim. A gente faz o que dá.
porque é a nossa motivação, a nossa vontade de fazer pesquisa, porque fazer pesquisa no Brasil é muito difícil. Tanto as instituições públicas quanto as instituições particulares, o fomento ele ainda é muito limitado. Então, pela realidade, a experiência que eu tenho de alguns colegas também, fazer pesquisa é um desafio para a gente, especialmente a nível financeiro, porque os nossos incentivos são mínimos. Professor, como esse nosso mundo é como dizem meus filhos, é um ovo de codorna, né? Tá tudo conectado. A Giovana Gabriela Souto faz o seguinte comentário aqui, né? Edvande foi aluno da minha mãe no ensino médio, na escola pública. Meu professor no ensino médio e na faculdade de psicologia. E hoje eu estou na docência e pesquisa científica também, muito pelo seu incentivo na faculdade. Não cansamos de admirar seu esforço, sua brilhante carreira acadêmica. Tenha certeza que você é inspiração para muitos. Que bonito, professor. Muito bonito. Giovana, você é nosso orgulho, você sabe disso muito bem. A mãe dela, professor Tales, a Romênia, ela foi minha professora e uma das minhas incentivadoras, literalmente, que me fez buscar a área da saúde, que ela era ótima, ótima professora, assim, um coração enorme, ajudava a gente. Sabe aquela sala de 40 alunos? Na época não tinha nem ar-condicionado, cara, na nossa escola, que é o Colégio Estadual Presidente Costa e Silva. A gente ficava todo mundo amontoado lá e a mãe dela fazia o possível para que nós aprendêssemos química. Então, assim, Giovana, você sabe, você é um motivo de orgulho para nós e manda um abraço para sua mãe. Tem muitos anos que eu não a vejo, mas fala para ela que ela marcou a minha carreira e muito da minha escolha foi diretamente ligada à atribuição dela. E sucesso para você, você é ótimo. Professor, mais uma provocação aqui, né? Como a postura, os valores pessoais do educador, como o senhor entende que elas influenciam a formação ética e humana dos alunos dentro e fora da sala de aula, né? A gente está vendo que pelos testemunhos, né, pelos comentários que os alunos que já passaram por sala de aula foram seus alunos, pelos comentários dele, como a sua excelência, né, e a sua postura e os seus valores pessoais, como eles se destacam, né? Como isso, como o senhor pensa que isso influencia, né, na formação ética, e humana dos seus alunos, tanto dentro quanto fora da sala de aula? É o aprendizado pelo exemplo. Ah, como eu acabei de citar a Romênia aqui, a mãe da Giovana, então eu tive ótimos exemplos, assim, eu fui um agraciado por tantos bons professores que me mostraram o caminho, então a gente tenta fazer da mesma maneira para os meninos, é facilitar, é ser o facilitador do conteúdo, é ter uma postura ética correta, né, direta, verdadeira, que tem, enfim, tem muitos professores, e aí os meninos brincam, aqueles pessoas que lê slide, eu acho aquilo absurdo também, mas enfim, então, ser o role model, que a gente chama em inglês. É você tentar fazer o seu melhor, mas de uma maneira verdadeira. E eu tive ótimos exemplos. Eu citei a professora Marise, a Romênia, a mãe da Giovana aqui. Eu tive tantos outros que moldaram. Bons professores moldam a nossa carreira, né? A nossa realidade. E o bom professor não é aquele que muitas vezes faz uma prova fácil. E nem aquele que faz a prova mais difícil, mas é aquilo que te motiva a buscar um pouquinho mais. E é isso que a gente tenta com nossos meninos, agora aqui na UEG, sempre tentar fazer. Vamos de clichê, né, professor? As palavras convencem, mas são os exemplos que arrastam, né? O Perfeito. testemunho que vai fazer com que arraste. E aqui a Lidiane está pedindo para o senhor, você tem muitos alunos do curso de Direito lhe assistindo, pedindo aí, manda um alô para nós do Direito, que estamos aqui, né, é, O pessoal do lhe, direito, lhe então, cara, prestigiando. muito obrigado a vocês aqui. Eu não, realmente, professor, tá, eu não esperava o pessoal do direito, mas muito obrigado. Então, que isso, para mim é uma honra, uma satisfação. Qual que é o nome da colega? Lidiane, Lidiane, olha, eu pensei no início da minha vida acadêmica, direito, só que eu achava difícil demais quando vocês pegavam aquele VedMec, aquele negócio daquele tamanho, só que depois eu fui para o Goodman e Gilman, que é a bíblia da farmácia, da farmacologia.
eu sempre admirei demais o pessoal do direito pela postura, postura ética, física, enfim, o pessoal do direito é único. E eu lembro, professor Tales, até tinha essa brincadeira a diferença lá à noite, na graduação, o pessoal do direito que ficava em um bloco e o pessoal da saúde no outro. O quanto até a postura da imagem deles, o pessoal do direito vai bem vestido, eles vão, sabe, vão bonito, assim, posturado, as meninas muito bem aprontadas, maquiadas. Então, se vocês do direito, vocês são diferentes, vocês sabem disso. Só não pode, às vezes, ir para alguns vieses da própria profissão, como nós vivemos um STF aí, que a gente não vai comentar essa parte, mas, enfim, sejam os melhores. Por favor, a gente precisa de vocês do direito. Professor, a gente está. Eu fico pensando assim que a gente vive num mundo, num país, né, que ainda, infelizmente, isso tem mudado, mas ainda é uma minoria que ascende, né, ao ensino superior, que consegue, ainda temos muitas desigualdades, quer dizer, chegar então ao mestrado, ao doutorado, é um universo muito pequeno que em outros países desenvolvidos, e são desenvolvidos porque exatamente investiram mais em educação, né? É, o grande desafio que é para nós, né? Porque num país em que a educação é prioritária, deve ser muito mais fácil estar em sala de aula do que para nós que recebemos, às vezes, alunos com muitas dificuldades, que vêm de um regime de trabalho intenso e direto para a sala de aula. Algumas das nossas alunas têm tripla, né? Porque são mães, são profissionais e são estudantes também. Então, é tudo muito difícil, né? E é essa geração, nessa dificuldade, que tem o desafio de aplainar, né? De reduzir essas desigualdades que a gente encontra por aí e fazê-lo de forma ética, né? Nós temos muito contra-testemunhos, muita gente que propaga que é mais fácil por outro caminho, né? E eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Sobre as suas escolhas. A gente tem que abdicar de muita coisa, né, professor Tales, para tentar atingir um objetivo. E o senhor citou brilhantemente aqui sobre especialmente mulheres, mães de família, que às vezes se propõem a essa rotina de uma graduação. Então, se o senhor me permite citar um exemplo, eu nem falei para ela que falaria dela aqui, mas depois eu vou comentar. Uma colega de São Luís de Montes Belos, hoje ela é farmacêutica, Suzana. Suzana, mãe de família, ah, ajudava o marido na drogaria que ele tinha, o Leandro, enfim, mais velha. Então, eu falo mais velha no sentido de que é normal o aluno sair do ensino médio e já ir para a faculdade, né? Assim, é o caminho lógico, é o que muitos deles percorrem. Quando você deixa para ir para a faculdade depois dos 30, por exemplo, a dificuldade é outra. E o exemplo da Suzana, que desde o início da graduação dela, eu me lembro, quando a gente conversou, ela falou, olha, professor, eu quero estética. Eu gosto de estética e eu vou trabalhar na estética. Mesmo com toda a dificuldade, eu vou conseguir. E hoje, professor Tales, a Suzana, que eu falo isso com muito orgulho, até de arrepiar, mas a Suzana é uma das principais profissionais dessa região centro-oeste do centro-oeste goiano, na área de estética. A Suzana hoje tem um consultório incrível. Eu sei porque eu visitei agora, recentemente, que ela me convidou para ir lá. Ela é uma profissional incrível, que ela tinha me falado que até a última vez que eu encontrei com ela, um tempo atrás, poucos meses atrás, ela tinha 12 pós-graduações em estética. E ela, quando fala aquela frase que motiva a gente, fala, olha, cara, você foi um motivador para mim. Então, deixa a gente muito orgulhoso que ela atingiu o que ela queria, mesmo com toda a dificuldade de mãe, de esposa e agora uma profissional punjante, que eu tenho certeza que o céu para ela nem vai ser o limite, que a Suzana vai desenvolver e crescer muito, inclusive financeiramente. Que ela me citou, falou, olha, eu atingi o meu objetivo financeiro com 5, 6 anos de formada. Então, assim, quando a gente se esforça e ser modelo, ser exemplo dessas pessoas é muito incrível. E a Suzana é um orgulho, isso para falar um exemplo aqui, mas nós temos vários. Professor, nós temos um poeta aqui no nosso meio, né? Um aluno Olha, nosso, Balsa Mello.
do sexto período de Direito lá de Uberaba, e eu vou ler aqui o que ele colocou aqui, né? Saudação ao palestrante, doutor humanizado, inspirador. Saúdo com reverência o nobre PhD, cuja conquista não é fruto do acaso, mas da semeadura persistente no solo fértil do esforço e da fé. Em tempos em que o conhecimento se fragmenta, sua vitória nos recorda que o verdadeiro saber nasce do coração humano aliado à razão. Falta-nos nas academias o conteúdo mais essencial, o desenvolvimento humano, esse dom que ensina a sentir, compreender e transformar. Porque não há ciência maior que a de ser humano. Não há título mais elevado que o de quem aprende e ensina com amor. Tenho 61 anos, sigo estudante, ao lado de meu filho autista, na Unifactus em Uberaba. Levo comigo a convicção de que a educação é a mais bela forma de esperança, o fio que une gerações, sonhos e possibilidades. Sou poeta, aprendiz e semeador de humanidades, e diante de um PhD que vence pela força do estudo e da alma, digo com emoção, a sabedoria que floresce no coração transforma o mundo com a luz que o diploma não pode conter. Que lindo! Cara, uau, que bonito. Nossa, hum, enfim, eu não tenho o que comentar. É incrível. Muito obrigado. Muito, muito, muito obrigado. Que bonito. Muito, muito, muito bonito mesmo, né? É, mais uma provocação, é, assim, professor, o senhor pensando na sua trajetória como educador e como pesquisador, né? Qual legado o senhor gostaria de deixar, não apenas em termos de produção científica, mas de impacto humano? Seja ético, seja correto, faça o seu melhor. Assim, faça o seu melhor. Se você der o seu melhor, o resultado vem. Nem que você busque, talvez, um pouco mais, mas vá sendo sincero, sabe, ético, correto, seja o melhor que você conseguir, que com certeza o resultado virá. Nada, acho que nada supera o esforço. E muitas vezes, professor, a gente, né, como eu citei lá no início, eu nunca imaginava que, graças a Deus, eu conseguisse atingir os pontos que eu atingi. Então, vem naturalmente. Eu sei que isso pode parecer clichê para os meninos, às vezes, dos primeiros períodos, mas dinheiro realmente é uma consequência. Às vezes a gente fala, sabe, eu quero formar para ganhar 30 mil reais. Cara, vai um passo de cada vez que esses 30 mil se tornem o seu objetivo secundário. Então, seja correto, ético, que depois você consegue atingir o ponto que você deseja. Que bonito, professor. E para brilhantar ainda mais aqui esse nosso painel, né? Eu vou trazer aqui para falar conosco a professora, nossa diretora acadêmica, brilhante diretora acadêmica, professora Sâmia, e abrir a palavra para ela. Professor, boa noite, professor Tales, professor Edivande, boa Noite. noite a todos os participantes do nosso painel. Eu estou emocionada, professor Tales, estou aqui assim muito emocionada, muito feliz com a presença do professor Edivande, muito orgulhosa de ter feito parte assim pouco, mas de ter contribuído um pouco, né, com essa trajetória brilhante. E eu preciso compartilhar com todos aqui, né, que no momento antes de iniciar a nossa palestra, eu comentei com o professor Tales e com o professor Edivande que quando um aluno ele supera o mestre, supera o professor, a verdadeira missão do ensino se cumpre. E eu tenho muito orgulho, né? E por esse motivo estava aqui muito emocionada de ouvir, né? Ouvir a participação também do nosso estudante de Uberaba, né? De forma tão poética, falando da trajetória do Edivande, e muito orgulhosa. E eu estou aqui hoje só para parabenizar mais uma vez, Edivande, você é incrível, né? A sua trajetória é inspiradora,
né? Sou muito orgulhosa, né, de ter feito parte pouco, mas de ter contribuído. E esse primeiro congresso internacional, eu comentei, preciso reforçar, no primeiro dia do planejamento, o primeiro nome da lista foi o seu, porque é uma dos meus alunos, né? Tem vários estudantes, egressos, que eu admiro, mas com certeza você está entre os que mais, por toda a sua dedicação, por tudo que você relatou aqui na sua palestra, dedicação, compromisso, muito dedicado, muito estudioso, por toda a sua trajetória que realmente me enche de orgulho. Parabéns, parabéns, né? Que você continue inspirando vidas e que você continue com esse propósito, né, de contribuir quanto professor, né, com tantos outros estudantes. Eu estou muito feliz, professor Tales, pela sua condução, por estar aqui com você, que é uma pessoa que eu admiro tanto, com o professor Edivande e com todos os que nos acompanham, né? E realmente saber que estamos aqui contribuindo, transformando vidas. E parabéns, parabéns, não tem outra palavra, né? E foi espetacular. E acompanhando aqui os comentários, né? Foi só isso, né? A todo momento aqui, todos elogiando muito a sua apresentação, em especial a sua trajetória de sucesso. Muito obrigado, professora Sâmia. A senhora sempre foi muito gentil, muito correta, que os meninos que estão aqui, né, não sabem, mas enfim, a professora Sâmia foi minha professora. Sempre esse doce de pessoa que ela acabou de demonstrar para vocês aqui. Então, assim, ela é muito agradável e a senhora, claro, fez parte da minha e da história de tantos outros alunos, que eu fui seu aluno seu, foi lá em 2009, professora. Querendo ou não, a gente já passou um tempo aí, já fiquei velho. Mas, enfim, a Um senhora é um tempo. orgulho, a Se senhora é um... você ficou, imagine eu, que fui a sua professora, imagine. Mas foi incrível, enfim, eu agradeço a senhora pela dedicação sempre, e pelo convite aqui também, pelo professor Tales, que, enfim, a condução muito correta, é uma satisfação, de certa forma, voltar para casa, né, professora? Que eu acabei fazendo parte como acadêmico, e eu fiquei 6 anos também como docente do Como grupo dentro da docente. instituição, então, assim, eu agradeço realmente as palavras, vocês são muito gentis, muito doces, é uma satisfação estar aqui com vocês hoje. E que orgulho, professor Tales, nosso egresso, né, aqui com essa trajetória que todos acompanharam, né? Então, realmente, muito orgulho, e que tenho certeza que nos outros congressos, nas próximas edições, teremos mais egressos. Nós temos professor Edivande, professor Rafael, que também é nosso egresso, que foi convidado, está aqui contribuindo também nessa noite em outro painel. Então, eu fico muito feliz de trazer os nossos egressos para brilhantar, porque realmente temos tantos, né? Mas nesse momento representado pelos dois egressos de sucesso da Unibras. Parabéns, Edivande. Obrigado, muito Eu obrigado. quero ir lá em São Luís de Montes Belos beber dessa água, gente, porque é muita gente brilhante que eu conheço, que saiu de lá, é muita. E eu queria aqui ainda fazer, né, os últimos, as leituras dos últimos comentários. Então, professora Lidiane falando, parabéns, professor, pela linda palestra de hoje. A Fátima Rejane, a trajetória desse professor é inspiradora, parabéns, professor Edivande, né? É, a Lidiane, inclusive, diz assim: se Deus quiser, um dia estarei neste grupo, né? Estará certamente, porque ela já foi demonstrado pelo professor Edivande que com foco, com resiliência, né? A gente consegue. O professor Rodrigo, né? Que é professor do curso de Direito lá da Unibras do Norte Goiano, diz assim: parabéns por sua trajetória de esforço e cognição, de evolução como ser humano. Fátima Regiane também
Parabéns ao jovem PhD, muito nos honra estar assistindo a sua palestra, conhecendo a sua Obrigado. trajetória, experiência de vida profissional. De fato, foi uma palestra magnífica, professor. E eu queria, assim, a gente já se encaminha, né, para o encerramento daqui, então eu queria agradecer a todos os presentes, né, pela presença, pela participação ativa nesse painel, foi muito enriquecido pela participação de todos, em especial pelo engajamento, né, no primeiro Congresso Internacional nosso, primeiro de muitos que virão, foi um grande sucesso. Foi uma honra para nós contar com a participação ativa de cada um de vocês nesse evento, que celebrou o conhecimento, a inovação e a colaboração. Agradecimento mais do que especial ao nosso palestrante, ao professor Edivande, pela imensa contribuição, né? E queria passar a palavra ao professor Edivande para suas considerações finais. Na sequência, a professora Sâmia, eu gostaria de você também fizesse suas últimas considerações para o nosso encerramento. Professor Tales, professora Sâmia, os colegas que estão acompanhando, assim, muito mesmo, fico lisonjeado das palavras de vocês, que a gente acaba que não espera, né, professora Sâmia? Assim, de verdade, eu esperava o quê? Umas 15, 20 pessoas. Quando o professor Tales me disse aqui que tinha mais de 600 pessoas, eu falei, isso não é possível. Mas, enfim, eu que agradeço a vocês, foi incrível para mim. Hoje, realmente, foi um marco de que nos enche de orgulho. A gente fica envaidecido, literalmente, de ter vocês, as palavras de vocês, o colega lá de Uberaba, cara, que foi incrível. Eu fico sem palavras mesmo, e a gratidão é minha. Então, eu estou sempre à disposição, o que eu puder servir, o que eu puder contribuir, professora, você já tem meu contato, eu estou sempre aqui. Professor Tales, muito obrigado pela condução, o senhor foi espetacular aqui, nós sabemos que daqui a pouco vai dar Racing, se tudo correr bem, então, é isso aí, vai dar tudo certo. Muito obrigado a vocês mais uma vez e eu estou à disposição. Professora Sâmia. Edivande, muito obrigada. Foi uma honra tê-lo conosco nessa primeira edição, né? Desde o primeiro contato, né? Quando você aceitou, eu fiquei muito feliz. Então, preciso registrar aqui, né, a sua contribuição, quanto foi valiosa. E que honra é tê-lo nesse primeiro Congresso Internacional Unibras. Quero aqui agradecer também a todos os inscritos, todos que acompanharam o nosso evento, todos que participaram. Esperamos muito reencontrá-los na nossa segunda edição do Congresso e reforçar, Edvande, que esperamos você para contribuir também no nosso segundo Congresso. E, professor Tales, obrigada por tudo, né? Tê-lo aqui ao meu lado é sempre, né, aí motivo de muita gratidão. Gratidão a Deus, né, por colocar pessoas tão maravilhosas ao nosso lado. Muito obrigada a todos os nossos estudantes, a todos os inscritos. Muito obrigada mais uma vez, Edivande. E, né, até a próxima, professor Tales. É isso? Até a próxima edição? Sim, desejamos a todos excelente noite, reiteramos a nossa gratidão. Eles são testemunhas, professora Sâmia, do nascimento de um congresso que já nasceu muito grande, com mais de 8.000 participantes nesse congresso, 10 painéis paralelos, o próximo será ainda muito mais grandioso, certamente. Amém. E ele é grandioso pela participação de palestrantes como o professor Edivande, pela participação e engajamento dos nossos alunos, de alunos de outras instituições que nos honraram com a presença aqui. O ecossistema brasileiro educacional fica extremamente lisonjeado, honrado com a presença de todos. Nós vamos encerrando aqui, aguardando, né, e já desejosos pela próxima edição, até a próxima edição do nosso congresso. Muito obrigado a todos, boa noite. Muito Muito obrigado, até obrigada a mais. todos. Até a segunda edição. Obrigada, um abraço. Fiquem com Deus.